4 anos após meu divórcio de Vincent Gray, encontrei ele novamente no hospital. Eu estava lá para pegar relatórios médicos. Ele estava lá para visitar seu filho recém-nascido. Nos cruzamos perto do elevador, e nenhum de nós falou primeiro. Assim que saí, ele me alcançou em alguns passos rápidos. Maris, você está doente? Posso fazer algo? Balancei a cabeça. Eu não sou quem está doente. Minha filha é. Foi então que ele notou a garotinha sentada em uma cadeira da sala de espera, vestindo um vestido floral. A garota levantou a cabeça, seu olhar cauteloso pousando nele. O rosto dela parecia quase exatamente com o dele. As pupilas de Vincent se contraíram. Essa é... nossa filha? Demorou tanto para ele perceber que tinha uma filha. Do outro lado do corredor estreito, o olhar de Vincent se fixou em Clementine. A menininha, pouco mais de 3 anos, olhou para ele com curiosidade. As sobrancelhas e os olhos dela espelhavam quase perfeitamente os dele. Depois de um momento, ele se virou para mim, a voz baixa, como se precisasse ouvir confirmação. Essa é... nossa filha? Assenti. Eu não escondi. Ele ficou em silêncio por um momento, depois franziu a testa. Por que você não me contou? Olhei para ele, e memórias do meu último aborto espontâneo vieram à tona sem aviso. Naquela época, Vincent estava bravo comigo por causa de Isabella Reed. Quando ele descobriu que eu estava grávida, viu isso como um castigo. Ele me forçou a ir para a sala de cirurgia e me obrigou a interromper a gravidez. Eu não chorei no caminho para o hospital, mas quando os instrumentos frios perfuraram meu corpo, a dor ainda arrancou lágrimas dos meus olhos. Uma vez achei que lembraria dessa dor para sempre. Mas agora, olhando para trás, consegui responder calmamente. Quando percebi que estava grávida de Clementine, já estava com 7 meses. Tive medo de que, se você descobrisse, me forçaria a abortá-la também. Naquela época, um aborto teria sido extremamente perigoso. Talvez eu não tivesse sobrevivido. Vincent congelou. Não era isso que eu quis dizer. O que há de errado com ela? Dano congênito na válvula cardíaca. Vincent olhou de volta para Clementine, sua expressão complexa e indecifrável. Ouvi ele dizer. Vou entrar em contato com os melhores especialistas dessa área. Não importa quanto custe. Vou garantir que ela fique curada. Não precisa. Eu o interrompi. Clementine já fez a cirurgia no mês passado. Hoje foi só um acompanhamento. O médico disse que ela está se recuperando muito bem. Encerrei a breve troca. Se é só isso, eu deveria ir. Mas Vincent me impediu novamente. O tratamento não deve ter sido barato. Você está... está se virando bem? O que quero dizer é que, se precisar de algo, eu estou aqui. Segurando a mão de Clementine, me virei e fui em direção à escada. Eu não preciso de nada. O problema já tinha acabado quando ele decidiu ajudar. O timing fez seu gesto parecer quase irônico. Na escada, enfermeiras que tinham acabado de trocar de turno conversavam. Cada uma delas carregava um pequeno pacote de favores. Uma enfermeira que eu conhecia entregou alguns doces para Clementine e explicou com um sorriso. O Sr. Gray, do grupo Suncrest, está em uma suíte no andar de cima. A esposa dele teve o bebê esta manhã. Ele está nas nuvens por se tornar pai, então está distribuindo favores para todo mundo. Ouvi elas se reunirem e conversarem animadamente. Diziam que ser filho do Vincent era como nascer com uma colher de prata na boca. Disseram que ele ficou tão feliz hoje que doou 5 milhões para o hospital na hora. Também disseram que a esposa dele era gentil e graciosa, e que os dois eram um par perfeito. Ouvi calmamente, meu coração completamente parado. Então ouvi alguém dizer outra coisa. Na verdade, o Sr. Gray está no 2º casamento. Ele já teve uma esposa antes. Ouvi dizer que ela era uma mulher maluca do interior. Ela foi até o prédio do escritório dele e fez um escândalo. Até tentou bater nele, bem ali em público. Ele aguentou ela por 3 anos, mas no fim já teve o suficiente, e eles se divorciaram. Isso provocou uma onda de suspiros e murmúrios no grupo. Coitado do Sr. Gray. O que ele estava pensando ao se casar com uma lunática dessas? E aquela mulher, ter um homem assim e ainda agir mal até ser largada? Bem, agora que ele é casado com a esposa atual, acho que finalmente teve a felicidade que merece. Quase ri, mas nenhum som saiu. Então era isso que eu me tornava nas histórias dos outros. Eu não discuti. Simplesmente dei um tapinha na cabeça de Clementine e a levei escada abaixo. Mas então o burburinho na escada cessou de repente. Curiosa, olhei para cima e vi que Vincent havia entrado na escada em algum momento. Sua voz estava fria ao falar com as enfermeiras. Minha ex-mulher não era nada disso. Eu agradeceria se vocês não espalhassem boatos. Ela era uma boa mulher. As palavras eram para outras pessoas, mas seu olhar atravessou a multidão e pousou em mim. Continuei andando. Na verdade, uma coisa que aquelas enfermeiras disseram não estava errada. Quando eu estava com Vincent, eu realmente me comportava como uma louca. Vincent foi tirado da família e levado para nossa vila. O casal que o criou lutou contra a infertilidade por anos. Então, apenas 1 ano depois que ele chegou, eles tiveram um filho biológico. Vincent teve uma infância difícil. Seus dias eram cheios de tarefas intermináveis, e ele estava sempre mal alimentado e mal vestido. A vovó não suportava assistir aquilo. Ela frequentemente chamava Vincent para nossa casa para as refeições.
Quando a fumaça da cozinha se espalhava no ar e a mesa estava posta, Vincent e eu puxávamos nossos banquinhos e comíamos lado a lado. Toda vez que ele apanhava, corria direto para nossa casa. A vovó cuidava dos ferimentos dele, suspirando enquanto dizia que aquilo não podia continuar. Então essa velha, que passou a vida inteira nessas vilas, caminhou por quilômetros em trilhas acidentadas, até a movimentada cidade para perguntar sobre os pais dele. Até Vincent já havia perdido a esperança, mas a vovó se recusava a desistir. Contra todas as probabilidades, ela os encontrou. Acontece que sua família, os Gray, eram figuras proeminentes em Northwood City. No dia em que vieram buscá-lo, a cena foi avassaladora. Dezenas de carros rugiram pelas montanhas, algo que eu nunca tinha visto antes. Quando Vincent foi embora, ele me levou com ele. A vovó ficou perto da janela do carro, acenando. Ela nos disse que havia um mundo melhor lá fora, com escolas melhores, e que devíamos estudar bastante. Tínhamos 16 anos naquele ano. Nos 10 anos seguintes, o caminho de Vincent e o meu permaneceu entrelaçado. A convivência lentamente se transformou em amor. Ele se casou comigo apesar da pressão da família Gray, e preparou um casamento que parecia um sonho. Ainda me lembro de como ele levantou meu véu e me beijou no dia do nosso casamento. Ele era reverente, como se beijasse seu próprio pedaço de luar. Naquela época, meu coração estava cheio de esperança. Eu realmente acreditava que estava correndo em direção ao meu final feliz. Mal sabia eu o quão frágeis as coisas belas podiam ser, como a glória desaparece rapidamente, como o vidro se quebrando. Vestida com minhas melhores roupas, corri de cabeça para um mundo de dor. Eu estava patrocinando uma garota de uma vila pobre. O nome dela era Isabela. Ela tinha um sorriso doce, com uma pequena covinha que aparecia no canto dos lábios. Ela trabalhava duro e conquistou uma vaga em uma universidade em Northwood City, a mesma cidade onde eu morava. Fui até a estação de trem buscá-la, reservei um hotel para ela e mostrei a cidade com antecedência. Eu até prometi ir com ela no primeiro dia de aula para fazer a matrícula. Mas na noite antes das aulas começarem, recebi uma ligação de Greenwood Valley. A vovó caiu e fraturou a perna. Reservei o primeiro voo para casa naquele mesmo dia. Sabendo que Isabela tinha bagagem demais para manusear sozinha, pedi a Vincent que a levasse para a matrícula antes de eu sair. Olhando para trás, deixei o perigo entrar diretamente na minha vida. O ferimento da vovó foi grave. Durante esse período, viajei de um lado para o outro entre Northwood City e Greenwood Valley, sem notar nada estranho em Vincent. Até o 28º aniversário de Vincent. Naquela noite, ele inventou uma desculpa sobre um jantar de negócios, e disse que não estaria em casa. Ainda assim, lá estava ele na garagem subterrânea. Ele sentou-se no banco do passageiro. Isabela se agarrou a ele, com os braços ao redor do pescoço, enquanto o beijava. A janela do carro estava abaixada até a metade. Vi os olhos calmos que Vincent sempre teve agora cheios de desejo cru. Ele segurou a nuca de Isabela. A respiração ofegante dele e os gemidos suaves dela atingiam meus tímpanos como golpes. Por um momento, senti como se tivesse sido atingida por um raio. Corri para a frente e bati minha bolsa contra a janela do carro. Isabela recuou.